O Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 27. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 27 ao versículo 32. Amém, irmãos? Eu vou ler, peço que os irmãos me acompanhem. Do adultério. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Amém, irmãos? Vamos estar orando. Bendito Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Deus, pela oportunidade, o privilégio que o Senhor nos concede, Deus, de estarmos reunidos, Pai, na Tua Santa Casa, Deus. E nesse momento, Pai amado, no qual nós já entoamos os louvores, já fizemos as nossas orações, agradecendo ao Senhor, fazendo também as nossas petições, reconhecendo o quão pecador nós somos, Deus, e a necessidade de termos um Salvador que se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Vamos ouvir a mensagem do Evangelho, Deus. Nós iremos ouvir a Tua palavra, Pai. Deus, abre os nossos olhos, Pai, os nossos ouvidos, Deus, para que possamos ver, para que possamos ouvir, e prepara os nossos corações, Deus, como terra férteis, para podermos receber a Tua palavra, Deus, e elas ficarem implantadas de fato, Pai, em nossos corações, e semearem, Pai, dando frutos para o Teu reino. Nós oramos, Deus, nós somos gratos por tudo, que o Senhor também possa tocar em mim, Deus, que eu possa falar, Pai, do Teu Evangelho de forma simples, eficaz, conforme o Senhor deixou para nós, Deus. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Bem, irmãos, como o presbítero Léo falou e como a igreja já sabe, passando para os nossos visitantes, nós estamos estudando, nós estamos falando todo domingo do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que é o Sermão do Monte. Nós estamos uma série de exposições, de forma simples, de forma tranquila, tratando desse assunto tão importante para a Igreja do Senhor. Mas antes de eu continuar, a gente está com uma atividade com as crianças, que todo domingo antes do sermão, a gente pede que as crianças, não sei se os nossos visitantes conseguiram passar, que eles façam um desenho do pregador, que provem, e um desenho que eu falo, que no caso aqui eu vou dizer, que tem relação com o que será dito hoje aqui, com o que será ministrado. E eu queria pedir às crianças que elas desenhassem um casal, um homem e uma mulher, o marido e a esposa, conforme o Senhor estabeleceu. Amém, crianças? E dando continuidade, no capítulo 5 de Mateus, nos primeiros versículos, nós vimos quais são as qualidades do crente, as bem-aventuranças. Depois vimos como o crente deve se comportar diante do mundo como sal da terra e luz do mundo, colocando em prática essas qualidades com a forma que devemos agir
agora que recebemos essa nova natureza. No capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 12, Jesus Cristo vai falar agora qual é a nova natureza do crente, quais são as qualidades do crente. Aquele que nasceu de novo, aquele que foi chamado pelo próprio Jesus, a ele foi dado novas características, uma nova qualidade. Depois nós vamos para os versículos do 13 ao 16, e Jesus diz para o crente agora que eles tomaram conhecimento de quais são essas qualidades que o próprio Jesus imputou em cada cristão, qual é a forma que eles devem agir no mundo, visto que nós não estamos aqui no mundo e vivemos isolados das outras pessoas. Pelo contrário, fazemos parte, estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo, e enquanto aqui tivermos, nós vamos ter esse relacionamento no emprego, na rua, em casa, com pessoas que não são crentes. E qual é o modo que agora nós que recebemos essa nova natureza de Cristo, essas bem-aventuranças, devemos viver como sal da terra e luz do mundo? E logo após ele começa a ele dizer como se vive, como que é o sal da terra, como que o cristão dá sabor, como que o cristão ele detém o mundo da podridão, ele retarda o mundo desse estado de podridão, e como ele é luz do mundo, iluminando o mundo que está em trevas através do Evangelho, da Palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Ele começa no versículo 17 até o versículo 20 a se defender das acusações dos escribas e fariseus. Eles estavam acusando Jesus de que ele não cumpria a lei, de que ele não guardava a lei. E em sua defesa ele começa a mostrar, a expor que na verdade ele era o único capaz de cumprir a lei na íntegra. Ele era o único capaz de cumprir cabalmente e fielmente toda a lei de Deus. E ele expõe em sua defesa e começa a mostrar isso para o povo. E dando continuidade, a gente vai agora, Jesus mostrando que ele era o único cumpridor, aquele que cabalmente cumpriu a lei na íntegra, da forma que deveria ser. Ele começa a expor o excesso, o erro daqueles que eram os professores, vamos dizer assim, da época, daqueles que tinham o trabalho de ensinar ao povo sobre a lei, sobre essas coisas, os doutores, os mestres, que eram os fariseus, os escribas e fariseus. E Jesus começa a mostrar que eles acusavam ele de não estar cumprindo a lei, porque na verdade eles é que não cumpriam a lei como Deus havia estabelecido, como a lei havia sido dada ao homem. Ele começa a mostrar que eles não cumpriam nem a lei mosaica, eles estavam de certa forma cumprindo errado, interpretando errado, ensinando o povo errado. Ele começa a mostrar para eles que nem a lei mosaica e nem os mandamentos. E no versículo 21 ao versículo 26, o reverendo Vinícius esteve aqui no domingo passado na manhã, o nosso culto foi na manhã, mostrando que Jesus ensina eles sobre o homicídio, né? O que eles acreditavam, o que eles pensavam e como eles viam esse mandamento. Da mesma forma que a maioria dos cristãos hoje em dia vê, de uma forma superficial, de uma forma rala, de uma forma que não é aquilo que a palavra do Senhor, não é aquilo que Deus deixou para o seu povo. Eles viam, não matarás. Alguém, olhando para mim mesmo, eu nunca cometi um homicídio, eu nunca tirei a vida de ninguém, eu nunca cometi um assassinato. Logo, esse versículo, esse mandamento, eu estou cumprindo ele de forma tranquila, não tenho nenhum problema com ele. Então Jesus Cristo vem e mostra para eles que, na verdade, só o ato de você odiar alguém, só o ato de você sentir raiva de alguém, você já está matando essa pessoa. De que forma? De que forma que você já matou ela no seu próprio coração. Jesus mostra que a questão não é apenas externa, o ato não é apenas de você ir lá e tirar a vida da pessoa, mas é algo que está dentro do coração do homem. E é isso que ele vai mostrar para os escribas, para os fariseus e para todos que estavam ali ouvindo. Ele vai mostrar que aquilo que está no seu coração, aquilo que está no nosso coração, é aquilo que revela de fato quem nós somos, é aquilo que revela os nossos desejos, é aquilo que revela a nossa natureza, é aquilo que revela aquilo que de fato nós gostamos e sentimos prazer.
Então, quando você sente raiva de alguém, ou como nós aprendemos aqui na quinta-feira, quando você difama alguém, quando você inventa algo sobre alguém, quando você começa a falar daquela pessoa, fulano de tal é dessa forma, fulano de tal está agindo assim, em vez de você fazer como a palavra de Deus nos manda e nos orienta, que procure aquela pessoa e resolva com ela tal questão, você faz o oposto. Você vai encontrar, como a gente está falando, do arraial de Deus, do povo de Deus, como a mensagem, ela é dada, as ordens, os mandamentos é dada para o povo de Deus. Ao invés de você tratar direto com a pessoa, você prefere, escolhe levar esse assunto para os outros e difamar aquela pessoa. Com essa palavra, com essa atitude, você está matando aquela pessoa. Você está matando, você está falando mal dela, você está tirando a honra dela, aquilo que ela é, a possibilidade dela se defender, a possibilidade dela tentar explicar, a possibilidade de vocês tentarem entender o que está acontecendo. E Jesus mostra que isso também é assassinato. Não é como nós vemos, não é como os escribas, os fariseus viam, de forma superficial, de forma rasa, mas é algo profundo, é algo que provém do coração do homem, é algo que vem de dentro para fora. Não é um ato somente consumado, mas é um sentimento que nasce dentro do coração do homem. E esse sentimento nos torna assassinos. E quando a gente vai parar e ver isso, e ver quão terrível isso é, a gente se ajoelha diante do Senhor. Como bem-aventurados, a gente se ajoelha diante do Senhor. E a gente chora pelo nosso pecado e fala: Senhor, de fato eu sou um assassino. Porque se eu perguntar aqui, eu acredito que de forma unânime todos vão dizer que já sentiram raiva de alguém. Talvez nem todos tenham falado mal de uma pessoa, denegrido a vida de uma pessoa, mas raiva é bem provável que todos aqui presentes já tenham sentido. E nós olhamos para isso e falamos: de fato nós quebramos todos os mandamentos do Senhor, porque eles não são rasos, eles não são superficiais, eles mostram o nosso caráter, eles mostram a natureza humana, o coração do homem. É tão profundo, irmãos, que no versículo 23 ele diz assim: ó, se pois trazeres no altar a tua oferta e ali lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai reconciliar com o teu irmão e voltando, tu fazes a tua oferta. A Bíblia ensina que se nós temos algo contra o nosso irmão, nós devemos procurar o nosso irmão e tratar com ele. Mas também ensina que se o nosso irmão tem algo contra nós, nós também devemos deixar a nossa oferta e procurar o nosso irmão e tratar com ele. Mas sabe o que a gente faz? O problema é dele, eu não fiz nada. Ele está pensando assim porque ele quer. Eu não tenho nada com isso não. Ele fica assim, é problema dele. E essa não é uma atitude cristã. Nós estamos deixando de fazer aquilo que Deus ordenou que nós fizéssemos. Nós pecamos sempre e grandemente com Deus porque deixamos de fazer a palavra de Deus como ela ordena. Nós deixamos de cumprir como ela diz que temos que cumprir. Se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, você deve procurar o seu irmão. Mas é sempre assim. É sempre assim que o nosso coração nos engana. Se a gente parar na questão do perdão, e o nosso coração às vezes não perdoa a pessoa que nos ofendeu, e as nossas atitudes internas, aquilo que está dentro, brota para fora e mostra que de fato nós não perdoamos. Porque o que a gente diz? Eu perdoei, mas é ele lá e eu cá. Não, está perdoado, eu só não quero mais ter amizade com ele. E quando a gente vai para a oração dominical, quando a gente vai para a oração modelo, nós ainda iremos chegar lá, a gente vê que a gente ora dessa forma: Pai, perdoa-me da mesma forma que perdoa as minhas ofensas, como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Mas como que nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido? É dessa forma? É dessa forma? É ele lá e eu cá? Perdoado ele está, mas não tem mais amizade? Não, eu perdoei, mas confio que é dessa forma que nós perdoamos. É isso que o nosso coração. E se Deus for perdoar da mesma forma que nós perdoamos, e Ele fizer: não, vocês estão perdoados, povo, mas é vocês lá no inferno e eu cá no céu da minha glória. Vocês estão perdoados, mas eu não quero mais amizade com vocês. Mostra, irmãos, o nosso coração. Mostra, Jesus trata sempre o nosso coração. É o nosso coração não arrependido, o nosso coração não regenerado. Ou às vezes nós fomos regenerados, nós somos santos, mas a luta contra o pecado, e nós vamos falar sobre isso, é diária, é constante. O fato de termos sido salvos
não nos torne imune ainda nesse corpo a esse tipo de situação. Um dia Deus nos levará para a sua glória, como Ele nos prometeu, nos dará um novo corpo perfeito. Mas hoje nós temos um corpo imperfeito. E esse corpo imperfeito esconde de nós, ou pelo menos esconde exteriormente do mundo, uma imagem que de fato a gente às vezes tem e quer esconder das pessoas, como os fariseus faziam. Se mostravam melhores, acima, uma espiritualidade invejada, eram tão espirituais no exterior, mas por dentro, Cristo diz que eram como imundícias dentro de um sepulcro, estavam mortos, e mais do que mortos, podres, em estado de putrefação. Bonitos por fora, como sepulcros caiados, por dentro estavam imundos. Mas com isso, Jesus não estava corrigindo ou consertando o que havia sido escrito, pois a lei foi dada pelo próprio Deus a Moisés. O propósito de Jesus foi de corrigir a falsa interpretação, conforme os escribas e fariseus vinham ensinando ao povo. Os fariseus estavam agindo e ensinando com base na interpretação errada da lei. Jesus, com isso, ele não queria dar uma nova lei para o povo. Ele não queria agora vir com uma lei diferente daquilo que já havia sido dado. Ele não queria criar um novo jeito de viver. Ele estava apenas corrigindo essa falsa interpretação. Ele estava apenas corrigindo esse errado modo de pensar. E pior do que isso, aquele que ensina errado, contrário a esses mandamentos, é considerado menor no reino dos céus. Ele estava querendo mostrar que eles, além de aplicar na vida deles essa interpretação que eles tinham no coração deles, porque eles eram doutores, conhecedores da lei, eles sabiam que estavam errados, mas além deles agirem dessa forma, ele ainda ensinava o povo a agir dessa forma. E esse é o maior combate de Jesus aqui no Sermão do Monte: corrigir as heresias e as falsas interpretações ensinadas pelos escribas e fariseus. A gente vai ver em todo o tempo, em todo o Sermão do Monte, Jesus combatendo esses falsos ensinos, Jesus combatendo essas heresias, essas interpretações erradas. Quando a gente dá início ao texto que nós lemos, do versículo 27 ao versículo 28, diz assim: ouviste o que foi dito? Ouviram? Ele está dizendo para o povo: vocês ouviram o que foi dito, o que está sendo dito? Não está falando somente da lei, mas do que eles estavam aprendendo, o que estava sendo ensinado a eles. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Os escribas e fariseus entendiam não adulterarás exatamente como a maioria de nós entende. A nossa leitura dos mandamentos é sempre superficial. Isso ficou bem descrito em nosso último sermão do domingo passado. A ordem é de não adulterar. Então eu posso olhar para mim e logo chegar à conclusão que se eu nunca trair minha esposa com ninguém, esse mandamento está sendo cumprido na íntegra. Eu cumpro esse mandamento na íntegra. Se o problema é adulterar e eu nunca trair a minha esposa, ou eu nunca trair o meu marido, da mesma forma como o homicídio, é algo para mim resolvido, não tem problema. Os fariseus ensinavam exatamente isso, que o mandamento, para ser quebrado, o ato teria que ser consumado. Assim como o homicídio, eles entendiam e ensinavam que o não matarás era apenas o ato de você ir lá e tirar a vida de alguém, de você assassinar alguém. Eles ensinavam também e acreditavam que o não adulterarás, ele só acontecia quando o ato era consumado, quando o marido de fato se encontrava com outra mulher e ali ele traía sua mulher, ou quando a mulher se encontrava com outro homem e ali ela traía seu marido. Para eles, assim estava acontecendo o adultério, somente através do ato consumado. Jesus ensinou diferente. Ele afirmou que o verdadeiro significado da ordem divina era muito mais amplo do que a mera proibição de atos de imoralidade sexual, assim como a proibição do homicídio incluía o pensamento colérico, foi o que nós dizemos, e a palavra insultuosa, que é o ato de você ficar falando mal dos irmãos, levando isso para um para outro,
e falando mal dos irmãos, em vez de resolver com o próprio irmão, isso já se considerava adultério, já considerava homicídio. A proibição do adultério incluía o olhar concupiscente e a imaginação. O que Jesus está mostrando para eles? Mais uma vez, vocês estão interpretando a lei errada, os mandamentos errados, tanto a lei mosaica quanto os mandamentos. Mais uma vez, vocês estão achando que apenas o ato em si é o que culmina o adultério, quando na verdade, só de olhar para uma mulher, já que nós estamos usando o texto aqui, uma mulher, um homem olhar para uma mulher, e no seu coração, na sua mente, ele já tem imaginações com aquela mulher, mesmo que seja rápido, mesmo que ele olhe por uma fração de segundos, ele deseje, só naquele momento ele já cometeu o adultério. Se ele começar a ter fantasias e começar a pensar em outras mulheres e desejar outras mulheres e achar que outras mulheres de repente vão satisfazer mais e deixar ele mais feliz, só esse ato de imaginar, Jesus Cristo já mostra que já é o homem já cometeu o adultério, que a mulher já cometeu o adultério. Por quê? Porque é o que está no nosso coração. Revela o que está no nosso coração, o nosso coração mesmo. Não é apenas o ato de você ir lá e se deitar com alguém que não é o seu cônjuge, mas o fato de apenas desejar essa pessoa, de apenas querer, de apenas fantasiar, você já é considerado para Deus, pelo seu mandamento. A mesma coisa de você ter consumido o ato assim. Aí você pode pensar, então eu vou fazer a mesma coisa. Não é isso, irmãos. Então eu vou logo consumir o ato. Não é isso, meus irmãos, que está querendo dizer. Mas está querendo mostrar que é sempre o coração do homem, é sempre o coração da mulher, é sempre os nossos corações, é o que está nos nossos corações. Não é o ato externo que revela muito sobre nós. É claro que no interior ele vem e reflete o exterior. Todos nós sabemos isso. O coração obediente vai nos dar um caráter obediente. O coração sincero vai nos dar um caráter sincero, verdadeiro, justo. O coração transformado vai revelar em nós uma vida transformada. Mas o contrário também pode acontecer. Eu posso mostrar uma santidade aqui na igreja acima, querer mostrar uma santidade acima de todos os irmãos, mas o meu coração está cheio dessas coisas. Eu guardo raiva, eu guardo rancor, eu sou amargo, eu adultero, eu vejo coisas imorais, eu penso coisas imorais, eu desejo coisas imorais, e tudo isso já nos faz mais uma vez quebrarmos a lei de Deus. De novo eu digo, quem não quebrou a lei de Deus? De novo eu digo, como o presbítero Léo disse nessa noite, tudo isso nos torna merecedores do castigo eterno de Deus. Se ele não fosse gracioso, se ele não fosse bondoso, se ele não fosse pacificador, se ele não viesse, se Cristo não viesse pacificar o nosso estado de pecado, de condenação com o justo, santo, inigualável que é Deus, saberemos o que iria acontecer conosco. E é isso que ele está dizendo, é o que está no nosso coração, é o que está no coração do homem. Vocês, escribas e fariseus, que acham a lei, vocês que interpretam a lei ao seu bel prazer, que incluem leis na lei de Deus que não foi dito para fazer dessa forma, vocês não cumprem a lei. Vocês me acusam, na passagem anterior, que diz que Jesus não vai revogar a lei de cumprir, vocês me acusam de não cumprir a lei, mas eu estou mostrando para vocês aqui, que vocês é que não cumprem a lei. Vocês pensam que cumprem a lei, vocês vivem como se cumprisse a lei, mas vocês não cumprem a lei, somente Cristo pode cumprir a lei na íntegra. E é por isso que nós precisamos da justiça dele imputada em nós, para que possamos ser apresentados justos e absolvidos diante de Deus Pai. Jesus enfatizou que toda e qualquer prática sensual que é imoral no ato, também é imoral no olhar e no pensamento. O ato é imoral. Da mesma forma, é imoral no ato e no pensamento. Jesus está mostrando que esse problema não é apenas externo, mas interno, vem do próprio coração do homem, como nós já falamos. Partindo disso, dessa colocação de que o adultério, o pecado, ele não está apenas no ato consumado, de eu ir lá e fazer aquilo que eu desejo, mas está no coração do homem, está naquilo que nós fazemos escondido,
naquele olhar que ninguém viu que eu tive, naquele desejo que ninguém sabe que eu tive, que tenho, naquele coração que ninguém conhece. Jesus ele vai mostrar no capítulo 5, no versículo 29 e 30 de que nós lemos, aquilo que Léo disse aqui, Leonardo também disse aqui nessa noite. Eu coloquei aqui a radicalidade na luta contra o pecado. De que forma nós devemos trabalhar em cima disso? De que forma nós devemos fugir do pecado? Não há outra forma, irmãos, não há outro que nós possamos colocar, outro nome que nós podemos dar, adjetivo que não seja radicalidade, ser radical na luta contra o pecado. Jesus está dizendo que porque quando você conversa com as pessoas, principalmente com o ímpio, nós que somos homens sabemos disso. O que é que eles dizem? Mas eu sou homem, eu não consigo, eu não aguento. Nós que trabalhamos, o convívio do homem, o homem em si, natural, aquele que não tem Cristo, ele usa sempre essas desculpas. Mas é ruim quando nós estamos conversando com meio de cristãos e eles também usam essa desculpa. Meu irmão, é algo que eu não consigo, Deus conhece o meu coração. É exatamente isso que você está falando. Eu conheço o teu coração, tu é um adúltero. E ele não se arrepende disso. Se nós já tivermos esses atos, olhamos para o nosso passado e devemos falar, já passou, foi só naquela época, hoje eu me controlo, pelo contrário, devemos entender que fomos adúlteros e que temos que nos arrepender. E esses, mais ainda, entender que ainda vivem em ato de adultério. Mas qual a justificativa que eles dão? Meu irmão, eu não aguento, eu sou homem, eu tenho sangue nas veias, eu não tenho sangue de barata. É isso que eles falam, mostrando que eles não têm compromisso com Deus e não querem agir como Jesus Cristo nos mostra que nós devemos agir no versículo 29 e 30. E como nós devemos agir com o pecado? De forma radical. As expressões utilizadas por Jesus nesse trecho, primeiro eu vou ler o versículo 29 e 30, E qual é a forma que Jesus diz? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo no inferno. É isso que é agir de forma radical. Jesus, como já foi dito também nessa noite, não está falando de automutilação. Ele não vai falar aqui do coração, de algo interno, e mandar depois que a gente corte algo externo. Se o desejo continua nos nossos corações, você pode se mutilar, você pode arrancar e não vai acontecer nada. Por quê? Porque você tem que tratar do interior primeiro. Você precisa tratar do pecado primeiro no coração, para que reflita o exterior. E ele usa essa forma radical de falar para tratar de algo que é radical. O pecado, aquilo que separou o homem de Deus, aquilo que desfez a aliança com Deus, aquilo que pegou o homem e afastou totalmente de Deus foi o pecado. E nós não podemos tratar do pecado também de forma superficial, de forma rasa, de forma que nós olhamos e vamos dando jeitinho. Não, é de forma radical que Jesus diz que nós devemos tratar sobre o pecado. As expressões utilizadas por Jesus nesse texto são chocantes, mas demonstram a seriedade radical na luta contra os desejos da carne. É com essa mesma seriedade e radicalidade que os seguidores de Jesus devem lidar com o pecado. Peço para a igreja que possa abrir a Bíblia em Mateus 18, o texto que nós lemos. Mateus 18, versículo 8 e 9. Mateus 18, versículo 8 e 9. Amém, irmãos? Diz assim, 18, 8 e 9. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida como aleijado do que, tendo 2 mãos e 2 pés, serem lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo 2 e seres lançado no inferno de fogo. Você pode falar, pessoal, você leu isso no versículo 29 do capítulo 5 e 30, por que você está lendo de novo agora em Mateus? Porque para que nós entendamos que Jesus é ainda mais radical sobre esse assunto.
Ele já tinha falado e usado esses mesmos termos, né? E ele é ainda mais radical. Por que ele ainda é mais radical nesse assunto? Porque agora no capítulo 18, no versículo 8 e 9, quando ele torna a falar desse assunto, ele inclui mais um membro. Ele diz: portanto, se a tua mão e o teu pé te faz tropeçar, no versículo 5 ele fala o teu olho e a tua mão. E quando ele torna a falar disso de novo, ele é tão radical, ele quer enfatizar tanto isso, essa luta generalizada contra o pecado, essa luta radical contra o pecado, essa luta contra os desejos carnais. Ele quer enfatizar tanto que ele inclui o pé. Ele diz: se a tua mão e o teu pé, agora ele diz a tua mão e o teu pé. O que isso envolve na prática? Podemos interpretar os ensinamentos de Jesus assim: se o seu olho o faz pecar, porque a tentação assola através dos seus olhos, os objetos, aquilo que você vê, então arranque os seus olhos. O que isso significa? Isto é, não olhe, comporte-se como se você realmente tivesse arrancado os teus olhos e tivesse jogado fora, e estivesse agora cego e sem poder ver o que anteriormente te levava a pecar. O que Jesus está dizendo para dizer com essa radicalidade? De que forma você age radical? Se algo que você vê, que você tem o costume de ver, que te chama a atenção constantemente, te faz pecar, só existe uma maneira de você deixar esse pecado: se você abandonar aquela prática. Se aquilo que você olha na rua, em casa, na internet, em qualquer lugar te faz pecar, fuja, abandone, deixa. Não é automotivação, mas é ser radical. Se eu não posso ter rede social, eu não vou ter rede social. Eu penso muito sobre isso. Se eu não posso assistir televisão, YouTube, se eu não posso ver esses vídeos, eu vou agir como se eu vou, na verdade eu vou fazer, eu vou ter que deixar, eu vou ter que lutar, ainda que doa, ainda que sinta falta, ainda que mexa com os sentimentos, eu tenho que deixar. Eu não posso continuar olhando, eu não posso continuar voltando lá para fazer aquilo que me leva a pecar com os olhos. Eu não posso mais olhar de uma forma, eu não posso mais ficar olhando na rua dos mesmos olhos que eu olho. Eu tenho que deixar, eu tenho que fugir. José, homem como nós, diante da mulher de Potifar, que estava se insinuando e se oferecendo para ele, ele larga e corre, irmãos. Por quê? Porque ele sabe o coração pecador dele, ele sabe de quem ele é, ele sabe que nós não podemos nada. A verdade, irmãos, às vezes é chato dizer no meio da congregação, mas a verdade é essa: nós não podemos flertar com o pecado. E se fica, cai. Então o que tem que fazer? Agir de forma radical, levantar e correr e sair. E é isso que nós devemos fazer. E não é só o homem, tá? Eu vou chegar nessa parte aqui para falar do mundo hoje que nós estamos. Não é só o homem, tá? Hoje o mundo está bem diferente, ou hoje só se revelou mais no coração das pessoas do que anteriormente. E ele continua dizendo: na verdade aqui, se a sua mão ou o seu pé te fazem pecar, porque a tentação assola através das suas mãos, coisas que você faz, ou de seus pés, lugares que você visita, então corte-os fora. Isto é, não faça, não vá. Comporte-se como se na realidade tivesse cortado e jogado fora os seus pés e as suas mãos, e tivesse agora aleijado, sem poder fazer coisas ou visitar os lugares que anteriormente levavam a pecar. Isto significa mortificação. Devemos mortificar os nossos desejos, e na maioria das vezes só existe uma maneira de nós mortificarmos os nossos desejos: fugindo deles. Eu vou dizer uma coisa aqui: eu não sou exemplo para ninguém, na verdade, não devo ser colocado como exemplo num sermão, porque o exemplo é Jesus Cristo. O único exemplo que nós devemos seguir é Cristo, na íntegra. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, e aí eu vou ser radical, para alguns irmãos aqui, de repente não assim, mas para a igreja de modo geral, é algo assim. Eu estou sendo legalista, eu estou sendo uma série de coisas. Campo de futebol era algo que eu gostava muito de estar. E nós sabemos que em campo de futebol, eu disse que nós não podemos sair do mundo, do meio das pessoas, nós somos separados no agir, no fazer, no falar. Mas campo de futebol era algo que eu gostava muito. E o que se mais tem em campo de futebol são conversas imorais. Sabe aquele
2 ou 10 minutos, que fica 2 times do lado de fora, o que mais se fala ali são conversas e palavreados imorais. Por mais que você não fale, por mais que você não participe ou tente fugir, essas conversas estão chegando até você. Esse desagrado de Deus está chegando até você. Então eu entendi, minha esposa sabe o quanto eu gostava de estar campo de futebol, que eu tenho que agir de forma radical. Há lugares que não são para nós crentes. Há lugares que nós não podemos estar. E nós temos que abandonar, nós temos que fugir. Não estou dizendo que você não possa jogar seu futebol quando você quiser, mas procure estar no meio do povo de Deus. Mas o povo de Deus também tem muita gente que xinga, adverte o seu irmão. Irmão, nós estamos aqui, nós somos o povo de Deus, nós não somos qualquer um, nós não temos esses atos, é por isso que nós não jogamos lá com eles. Eu só estou querendo dizer com isso que se aquele lugar me faz pecar, aí você pode pensar em outros lugares que eu não devo ir, eu não posso ir. Ficamos imaginando se já houve uma geração com qual este ensinamento de Jesus foi mais necessário ou mais obviamente aplicado do que os nossos dias. Nunca existiu uma geração mais imoral do que a nossa. Talvez, irmãos, nós, os apóstolos, os profetas, todos aqueles homens de Deus da Bíblia, os reformadores, os puritanos, sofreram imensamente mais do que nós. Foi dito aqui sobre tantos irmãos que foram mortos por afirmarem a sua fé em Jesus Cristo, sofrem muito mais do que qualquer um de nós aqui no Brasil. Mas uma coisa que talvez seja mais aplicável, seja esse texto dos dias de hoje. Ele sempre tem que ser aplicado em todas as épocas, mas hoje mais do que nunca. Por que eu estou dizendo dessa forma e falando dessa forma? Porque o mundo que nós vivemos hoje perdeu a decência. O mundo que nós vivemos hoje, as pessoas vivem de forma imoral. É impossível hoje, no dia de hoje, você ir à rua e você não encontrar um homem ou uma mulher vestido de forma imoral. É impossível você ir a certos lugares e lá não estar. Eu fui comprar sorvete hoje para nós almoçarmos. Minha família foi visitar, então, E quando chegamos lá, eu e minha irmã, pediu para levar ela lá na sorveteria. Quando eu levei ela lá na sorveteria, que chegamos lá, e eu, por estar estudando esse texto e aplicando, eu logo vi que o que mais tinha lá dentro, de uma sorveteria, meus irmãos, eram homens e mulheres de sexo vestidos de forma imoral. A sexualidade exposta, o corpo do homem e o corpo da mulher exposta. Hoje, em qualquer lugar que nós vamos, aí eu falo de novo, academia, praia lotada, irmãos, pode me ter como forma radical, pode dizer que eu estou sendo radical demais aqui e falar essas coisas, mas como que vai nesses lugares e consegue se comportar tranquilamente no seu coração, com tanta sexualidade sendo exposta na sua frente? E o pior do que isso, homens e mulheres que se dizem homens e mulheres cristãos, homens e mulheres de Deus, se vestem de forma imoral, vão para a igreja de forma imoral. Graças a Deus aqui nós não temos isso, graças a Deus, mas vão para a igreja de forma imoral, com roupas imorais, a sexualidade exposta de uma forma absurda. Sabe o que é isso, irmãos? Está colocando sobre o teu irmão, está colocando sobre o teu irmão um jugo pesado. Quando uma mulher se veste de forma imoral, casada ou não casada, ela está colocando no seu irmão um jugo pesado. Quando um homem se veste de forma imoral, quando um homem se comporta de forma imoral, se apresenta de forma imoral, sexualizando o seu corpo, ele está expondo a mulher, as irmãs, a um jugo pesado que elas têm que carregar. Ele está cometendo adultério. Porque ele está exalando sexualidade, ele está incitando nas pessoas esse sentimento, incitando nos homens e as mulheres esse sentimento. E quando eu disse que ia chegar nas mulheres, é porque antes o homem era só no pensar e no agir, mas hoje as mulheres estão também expostas a essas coisas, porque o que a gente mais vê na sorveteria hoje, tinha mais homem vestido de forma imoral do que mulher. Tinham 2 homens lá, praticamente musculosos, eles estavam praticamente sem roupa, comprando sorvete, um lugar público, um lugar onde a gente vai com a família, onde vai nossos filhos, onde nós estamos exalando sexualidade. E nós não podemos usar como desculpa o fato de que a culpa é dele porque ele se veste dessa maneira, a culpa é dela porque ela se veste dessa maneira. Não, Jesus Cristo
diante disso, nós temos que fugir dessas coisas. Nós temos que arrancar os nossos olhos se forem possíveis, e nós temos que amputar os nossos dedos se forem preciso. Nós temos que cortar nossos pés e nossas mãos. De que forma? Não frequentamos mais esses lugares. De que forma? Não vamos mais nesses lugares, não vemos mais essas coisas, não fazemos mais essas coisas. E a conclusão é: se o olhar o faz pecar, não olhe. Se o pé o faz pecar, não vá. E se a mão o faz tropeçar, não faça. É só dessa maneira. É deixar o pecado, é deixar a prática, é deixar de fazer. Nós vamos agora entrar numa questão muito difícil, irmãos, de falar nos dias de hoje. Não deveria, mas é complicado. Que é que Jesus fala no versículo 31 ao 32, que é sobre o divórcio. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltero. E aquele que casa com a repudiada comete adultério. Qual outra forma que eles estavam cometendo adultério? De qual outra forma eles estavam se tornando adúlteros? Eles estavam quebrando o mandamento do Senhor, que eles juravam, achavam, falavam, se orgulhavam de cumprir. De que outra forma? Através do divórcio. Outra forma que nós temos visto esse mandamento de Deus sendo quebrado hoje, talvez mais do que nunca, é o divórcio. Aqui Jesus combate outro ensino errado daquele tempo, que era acerca da legalidade do divórcio. Irmãos, eu vou falar aqui para vocês, que eu vou entrar nesse assunto de uma forma muito rasa. Aqueles que estavam aqui, o Leonardo, através da nossa confissão, eu explanou bem, falou bem, mas eu vou de forma rasa até mesmo por causa do tempo. Mas só para que a gente tente pelo menos entender o quão perigoso é esse ato, é essa decisão que é tomada de uma forma tão simples hoje na igreja. Qualquer um hoje dentro da igreja que diz que não está mais feliz, ele se divorcia. Qualquer um que briga com a mulher e briga com o marido, ele se divorcia. Antes de qualquer coisa, precisamos saber o que realmente ensinava a lei de Moisés acerca dessa questão. Diante disso, separei esse assunto em 3 divisões principais. Esses assuntos, essas divisões eu fiz através do livro que eu fiz o estudo, o próprio autor divide dessa forma, que é o estudo do Sermão do Monte. Eu tenho estudado sobre esse assunto bastante desse livro, do Dr. Martin Lloyd Jones. Quais são? O que realmente ensinava a lei de Moisés sobre essa questão. Lembre-se que eles interpretavam errado e ensinavam errado. Então, o que realmente a lei de Moisés queria com essa questão do divórcio? O que os fariseus e os escribas ensinavam e o que o próprio Jesus ensinava. O que a lei de Moisés ensinava? Eu não vou pedir para os irmãos abrirem não, para a gente ganhar tempo, mas eu vou ler aqui em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, que diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, em algumas outras traduções coisa imunda, coisa desse tipo, e se ele lavrar um termo de divórcio e lhe der a mão, e a despedir de casa, e ela saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e se este aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão, e a despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o seu Deus te deu por herança. A lei mosaica permitia o divórcio em algumas circunstâncias específicas, mas não em qualquer situação. O objetivo da lei quanto a esse assunto era meramente controlar o divórcio. Por quê? O que estava acontecendo? Naqueles dias, conforme nós sabemos, os homens tinham as mulheres em baixíssima conta, e havia chegado ao extremo de acreditar que eles podiam se divorciar de suas esposas por
qualquer razão. Quem conhece a Bíblia e sabe como as mulheres eram tratadas naquela época, né, sabe que as mulheres eram tidas de baixíssima conta, como li aqui. Elas não tinham nenhum tipo de, não podiam trabalhar. Se ela fosse desposada, se o marido a abandonasse, e em alguns casos se elas ficassem viúvas, muitas delas se tornavam mendigas, ficavam dependendo do povo para lhe dar as coisas, ou se tornavam mulheres da vida, seus irmãos não entendem. Mas o que estava acontecendo? O que acontecia é que um povo sem leite, simplesmente o homem que queria deixar a sua mulher, ele não levava isso em conta, ele simplesmente a abandonava. Ele simplesmente deixava a mulher, se casava com outra, vivia a vida dele. A legislação mosaica, nessa questão, tinha como objetivo controlar e proteger uma situação que era injusta com as mulheres e trazia bastante sofrimento. O que a lei mosaica, então, vem fazer? Ela vem intervir, ela vem proteger, nesse caso, mais especificamente, as próprias mulheres. Por quê? Ela começa a colocar limite na própria natureza má do homem. O homem podia deixar a sua mulher simplesmente se ela não fosse boa cozinheira, se ela não fizesse uma boa comida naquela época. O homem podia deixar a mulher se ele não sentisse mais desejo por ela, não a quisesse mais. Ele simplesmente repudiava, ele simplesmente abandonava a sua mulher. Então a lei, nós temos que entender o seguinte, que Deus, eu vou dizer isso, que Ele nunca foi a favor do divórcio. E Ele não estipula o divórcio, Deus estipula o casamento, a união entre o macho e fêmea, para que vivam eternamente casados, como assim Deus diz na sua palavra. Mas o homem começa a repudiar a sua mulher, porque nós sabemos que Deus deixou mandamentos, deixou leis, e o homem não os cumpre, vive conforme ele quer, e eles começam a deixar as suas mulheres. Então, o que a legislação mosaica ela faz? Ela tinha como objetivo controlar, não é que ela estivesse aprovando o divórcio. Nós estamos aprovando aqui o divórcio. Ela não tem esse objetivo. Ela tem o objetivo de controlar e proteger a situação que era injusta com as mulheres e trazia bastante sofrimento. O divórcio, então, foi limitado a determinadas causas. Com isso, ele eliminava todas as razões superficiais e injustas, restringindo a uma única questão. Vocês não podem mais deixar as suas mulheres por qualquer questão, simplesmente porque vocês querem. Só há um motivo, segundo a lei mosaica, que você poderia deixar a sua mulher. Como visto, a lei tinha como objetivo proteger as mulheres de injustiças. O divórcio não era obrigatório, mas caso o homem quisesse divorciar, teria que ter um motivo justo amparado por essa lei. A questão é tão séria que se a mulher recebesse carta de divórcio do primeiro marido e casando-se novamente, esse seu outro marido também lhe desse carta de divórcio, ela não podia voltar como que foi o seu primeiro marido. Tudo isso para que as pessoas entendessem a seriedade que é o casamento. Então a lei mosaica ela não vem aprovar o divórcio. Não é como a gente vai ver que os escribas e fariseus entendiam, que o divórcio agora estava aprovado. A intenção aqui não era tornar o divórcio algo comum ou aprovado diante de Deus, era restringir uma situação que estava acontecendo. Era necessário uma lei que restringisse a maldade do homem. Se nós olharmos para toda a lei de Deus tem exatamente esse objetivo: restringir a maldade do coração do homem, proteger o próprio homem da sua própria maldade. E é isso que a lei é feita, sobre essa lei do divórcio aqui, essa lei mosaica. É tão sério, como eu disse aqui, que se uma mulher recebesse carta de divórcio de um marido, e ela casasse com outro homem, e esse homem também viesse a dar carta de divórcio para ela, ou ele morresse, ela não podia voltar com o seu primeiro marido se ele a quisesse de volta. Era extremamente proibido, não podia. Por quê? Por que isso? Para mostrar que o casamento não é uma bagunça, é exatamente esse, falando assim de forma bem chula, mas é para entender que o casamento não é uma aventura. O casamento não é algo que você casa, divorcia, volta de novo como a gente viu hoje. Não. O casamento é instituído por Deus para que nós permanecemos casados até que a morte os separe, até que o Senhor venha e nos tire dessa terra. Por isso que não era permitido ela voltar para o primeiro marido. Senão, o que o povo ia entender? Se eu quiser divorciar de pessoa, se eu me arrepender, eu volto, e a bagunça continuaria sendo feita. Então, a gente tem que entender de forma rasa e superficial que a lei protegia as mulheres dessa injustiça que estava acontecendo.
Mas o que os fariseus e escribas ensinavam? O que eles estavam ensinando ao povo agora nessa época de Jesus Cristo, quando Jesus trata desse assunto? Os escribas e fariseus diziam que a lei de Moisés ordenava e até mesmo recomendava que o homem poderia se divorciar da sua mulher sob qualquer alegação. Mas como nós vimos, a lei de Moisés nunca ordenou ao homem divorciar-se de sua mulher. O que ele fazia era dizer ao homem: se você quiser divorciar-se de sua mulher, só poderá fazê-lo sob tais condições. A lei mosaica não mandava que o homem separasse da mulher. É isso que nós temos que entender, sabe? Mas encontrou coisa indecente, aconteceu tal coisa, é obrigado a separar? Não. O princípio maior da Bíblia Sagrada é que nós só somos salvos por isso, é o perdão. Então, o que os escribas diziam? Não, aqui Moisés ordenou o divórcio. Se encontrarem essas coisas, é para se divorciar. Vamos abrir aqui em Mateus 19. A gente estava em Mateus 18, só virar a página se alguém deixou aberto ainda. Em Mateus 19. Mateus 19, versículo 7 e 8. Olha o que os fariseus dizem a Jesus. E essa leitura nós fizemos no decorrer do culto. Não, essa não se engano, não. Nós fizemos a 18. Mateus 19, versículo 7 e 8. Replicaram quem? Os fariseus, os escribas e fariseus. Vieram alguns fariseus, no começo do texto diz: experimentar, testar Jesus Cristo. No versículo 7 eles dizem: replicaram: por que mandou então Moisés na carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O que Jesus responde a eles? O que eles dizem? Por que? Olha como é que eles falam. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio? Jesus diz: por causa da vossa dureza do vosso coração, Moisés nos permitiu. Moisés não mandou que o marido repudiasse a sua mulher. A lei não manda que o marido repudie a sua mulher. O homem pode pensar assim: nós podemos separar, divorciar, por tanto questão, porque a lei nos permite. A lei permite em certo caso, mas ela não ordena que você o faça. Porque eu disse e vou tornar a dizer, provavelmente desde o princípio básico da vida cristã é o perdão, porque nós recebemos, nós fomos perdoados de pecados imperdoáveis diante de um Deus Santo. E como nós fomos perdoados de pecados imperdoáveis diante de um Deus Santo, nós pecadores não podemos deixar de perdoar. A intenção maior é que se perdoe, embora dor, orgulho, o que quer que seja. Mas, então é isso que Jesus está dizendo. Por causa da dureza do vosso coração. Porque vocês têm um coração duro, porque vocês têm um coração ruim, porque vocês não perdoam. É essa dureza do coração que Moisés permitiu. Ele não mandou, ele não ordenou que o homem deixasse a sua mulher, mas ele permitiu pela lei por causa da dureza do vosso coração. Por quê? Você daria carta, nessas condições, você daria carta e essa mulher não viveria sob um jugo de nunca mais poder casar de novo e se tornar uma mulher dada à vida. Ela poderia casar novamente. Mas o intuito da lei principal não é esse, é que haja um perdão. Moisés não ordenou o divórcio. Ele deu aqui uma permissão nesse caso. Mas eles pegavam a lei mosaica, os fariseus, o que eles faziam? Eles pegavam a lei mosaica e faziam a sua própria interpretação, chegando ao ponto de ensinar que se o homem deixasse de gostar de sua esposa, e se por qualquer motivo encontrasse algo que lhe parecesse insatisfatório em certo sentido, isso constituía impureza na mulher. Era dessa maneira que eles interpretavam a lei. O que eles diziam? O que os escribas e fariseus ensinavam ao povo? Moisés ordenou que quem quiser se separar é só dar carta de divórcio. E o que é impureza? O que é encontrar impureza na mulher? Qualquer coisa que me desagrade. Se ela queimou o arroz, se ela é uma mulher que não gosta dos trabalhos domésticos, principalmente naquela época, se ela é uma mulher que não é uma boa esposa, eu posso ter a interpretação que isso é impureza. Qualquer coisa que me desagrade, qualquer coisa que não me deixe satisfeito com a minha esposa, eu posso considerar impureza. E dessa maneira, eles interpretavam a lei. Se eu considero isso impureza, lavo carta de divórcio, entrega ela e me divorcio.
É dessa maneira que eles estavam tratando e ensinando ao povo sobre a lei. O resultado disso era que nos dias de Jesus, terríveis injustiças vinham novamente sendo cometidas contra as mulheres, que podiam receber dos seus maridos cartas de divórcio pelos motivos mais frívolos que podemos imaginar. Qualquer motivo voltou a ser como era antes da lei mosaica. Por qualquer motivo eu posso divorciar de minha mulher, eu posso abandonar a minha mulher, não preciso de um motivo específico. Qualquer motivo eu posso fazer. É dessa forma que eles interpretavam. E mais, Moisés mandou, e Moisés não mandou. Para eles só havia algo importante que não podia deixar de ser feito. E eles enfatizam isso. Por que Moisés mandou entregar a carta de divórcio? Entregar a carta de divórcio. O que era extremamente importante é que a mulher repudiada fosse dada a carta de divórcio. O que eles diziam? Se eu quiser divorciar de minha mulher por qualquer motivo que eu ache, simplesmente porque eu não a quero mais, eu posso fazer. E qual é a maneira que me permite fazer? O que Moisés disse para eles? É só entregar a carta de divórcio. É só dar ela a carta de divórcio. Para eles, o que tornava a lei cumprida era isso. O que fazia eu cumprir a lei era entregar a carta de divórcio para a minha mulher. Fazendo isso, eu estava livre de qualquer coisa e havia cumprido a lei. Mais uma vez, uma interpretação chula, uma interpretação errada, equivocada, muitas das vezes propositosamente, de como de fato é a lei de Deus, como de fato que a lei do Senhor queria dizer. Mas o que o próprio Jesus ensinava, irmãos, eu vou correr, mas acho que 5 minutos só para a gente terminar, porque a hora já foi. Mas o que o próprio Jesus ensinava? Nós vimos o que a lei queria dizer, qual era a função da lei, por que a lei foi criada e estabelecida. Nós vimos como, mais uma vez, os fariseus e escribas interpretavam a lei, qual era a forma que eles interpretavam a lei, mas agora a gente vai ao que o próprio Jesus ensinava. Voltando em Mateus 19, os fariseus, querendo apanhar Jesus em uma armadilha, perguntam: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eles estavam jogando com Jesus porque eles mesmos ensinavam dessa forma. Jesus, então, começa a sua resposta voltando lá no princípio, quando Deus diz: deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se uma só carne. Então, Mateus 19, vou ler aqui. Quem repudiar, versículo 4. Então respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando os dois uma só carne? O que Jesus está querendo dizer para eles? Primeiro, vocês estão preocupados tanto com essa questão do divórcio, querendo tanto aqui fazer uma pegadinha, me testar com a questão do divórcio, e vocês estão esquecendo do princípio básico, daquilo que é principal. O que é principal? Deus deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher e ambos terão uma só carne. O que ele está querendo dizer? Que o casamento é uma instituição criada por Deus e não o divórcio. O divórcio não veio do coração de Deus, e que o casamento é algo eterno, é para sempre. É algo que não pode ser diluído. É isso que Jesus está dizendo para eles. Por isso que ele volta lá no princípio. Eles perguntam sobre essa questão do divórcio. Jesus volta lá no princípio para dizer: bem, como foi no princípio? Como era no princípio? No princípio era assim? Se unirá o homem à sua mulher e quando quiser deixe? Não, se unirá o homem à sua mulher e tornarão ambos uma só carne. É desse jeito que Deus estabeleceu. Foi dessa forma que Deus fez. Vocês estão equivocadamente interpretando a lei ao seu bel prazer. A lei correta, a interpretação correta da lei é visar a instituição criada, sagrada por Deus, que é o casamento. Por isso que Jesus volta lá no início. Jesus está mostrando para eles que essa foi a interpretação de Deus quando ele criou o casamento. Isso foi o que ele ordenou. A ordem dada por Deus foi que o homem deixe pai e mãe e se una a sua esposa e se torne uma só carne. Foi isso que Deus ordenou. Isso deveria nos fazer pensar com seriedade que é o casamento. Uma só carne nos diz que Deus criou o casamento para ser de natureza indissolúvel. Essa é uma questão tão séria que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, diz quão horrendos são as relações sexuais ilícitas, que é o que Jesus usa para dizer que há um motivo para que se permita, não uma obrigação para o divórcio. É isso que nós sempre precisamos entender, não é uma obrigação para o divórcio.
mas discernido, casos de relações sexuais ilícitas. E que o homem, o que Paulo diz é quanto horrendas relações sexuais ilícitas, que o homem se torna, é tão horrendo que o homem se torna uma só carne com a prostituta. Quando o homem traz a sua mulher com outra mulher, quando ele se une à prostituta, é tão sério que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6 que ele se torna uma só carne com essa prostituta. Como que você pode ser uma só carne com sua mulher e agora se torna uma só carne com a prostituta? Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne. Nosso Senhor começa voltando ao tempo da criação para mostrar o objetivo verdadeiro sobre o matrimônio. O objetivo nunca foi que o casamento viesse a se dissolver por algum motivo. Pelo contrário, o que Deus ajuntou, Deus estabeleceu o casamento. Ele ajuntou homem e mulher. O que Deus ajuntou, não separa o homem. A gente interpreta como se fossem terceiros de fora, pessoas que estão lutando para acabar com o nosso casamento, quando na verdade nós mesmos tentamos separar aquilo que Deus ajuntou quando nós queremos separar de nossa esposa ou de nossos maridos. Aquilo que Deus ajuntou, o homem com o seu coração carnal, adúltero, não separa, porque foi Deus que juntou, foi Deus que fez. Mas então, por que o divórcio é permitido em algumas situações? Por que você falou que Deus não criou o divórcio, Deus não é a favor do divórcio, mas por que permite em algumas situações? E a resposta está lá daquilo que eu falei da lei. E Jesus responde aos fariseus aquilo que nós vemos no versículo 9: por causa da dureza dos vossos corações. A intenção nunca foi advogar a favor do divórcio. Deus nunca, em parte alguma, ordenou que alguém se divorciasse. A ideia ensinada na palavra de Deus sempre foi o amor e o perdão. Porém, por causa da dureza do coração do homem, a lei mosaica precisou regular aquilo que a princípio estava irregular. Jesus então mostra que só existe uma razão legítima para o divórcio, aquilo que ele mesmo chama de relações sexuais ilícitas. Deus nunca advogou a favor do divórcio, ele nunca quis o divórcio, né? O que ele faz é permitir, nesse caso que Jesus diz, por relações sexuais ilícitas. Mas o que a gente tem que entender, que a ideia ensinada na palavra de Deus, o princípio básico que eu falei, sempre é o amor e o perdão. Hoje em dia, o divórcio, mais do que facilitado, ele é incentivado. Estou lendo de forma corrida, irmão, para poder a gente encerrar. Hoje em dia, o divórcio, mais do que facilitado, ele é incentivado. A proposta é: não deu certo, termina. Não está feliz, divorcia. A gente vê isso nas igrejas. Não deu certo, termina. É só, e qual que é a mesma justificativa? É só entrar com petição do divórcio. A pessoa está lá, cada um do seu lado. A justificativa e a desculpa continua a mesma. Porém, não é assim. Existe motivo para o divórcio, porém apenas um: relações sexuais ilícitas, ou seja, infidelidade conjugal. O assunto é tão sério que mais uma vez o apóstolo fala sobre essa questão em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 ao 15. Eu vou enfatizar isso aqui para nós encerrarmos. O assunto do divórcio é tão sério, é algo tão aceito por Deus, que o que Paulo enfatiza em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 10 ao 15, nos faz muito a pensar. Não se deve divorciar nem com o pretexto de viver inteiramente separado para o Senhor. Nem mesmo com isso se pode ser usado como desculpa. O que diz? O que diz? Vou ler aqui para os irmãos, vou abrir porque eu pensei que eu tivesse anotado e não anotei. Os irmãos puderem abrir, ou só acompanhar a leitura. 1 Coríntios, capítulo 7, capítulo 7, 10 ao 15. A estabilidade da família. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se separe de sua mulher. Aos mais digo, eu, o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. E se a mulher que tem marido incrédulo e essa consiste em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os nossos filhos seriam impuros, porém agora estão santos. O que Paulo está dizendo?
o Evangelho de Jesus Cristo lhe alcançou. E naquela época, aqueles primeiros crentes, eles eram rigorosamente ensinados à doutrina, que o crente deveria ser separado do mundo, da mesma forma que nós somos hoje. O crente deve ser separado do mundo. E agora que o Evangelho me alcançou e eu aprendi sobre o que é o pecado, se eu parar para analisar e for pensar dessa forma, que é impossível continuar vivendo na companhia de uma pessoa que continua pagando. Deus me chamou para ser separado do mundo. Porém, eu sou casado com uma mulher incrédula, por exemplo. E essa mulher começa a ser pedra de tropeço para mim. E eu olho para essa situação e falo: é impossível que eu possa continuar crente na igreja, servindo a Deus fielmente, com essa mulher do meu lado. Essa mulher é pedra de tropeço. É impossível continuar a ser crente com esse homem do meu lado, porque esse homem é pedra de tropeço. A ideia, se for parar para analisar, eu só vou me divorciar, porque qual é o motivo do divórcio? Porque eu quero viver inteiramente com o Senhor. A ideia parece boa, porém é demoníaca, porque o que Paulo diz? Não separe o homem da mulher incrédula. Se ele for convertido após estarem casados e ela não quiser o deixar por causa disso, não separe o homem da mulher incrédula. Nem com a justificativa de nós queremos separar para vivermos inteiramente para Deus, nós podemos divorciar. Quão grave e quão abominável com Deus é o divórcio. Nem com a justificativa de viver inteiramente para Deus, me separar e me consagrar diretamente a Deus, que eu posso me divorciar. Não se deve divorciar com o pretexto de viver inteiramente separado para o Senhor. Nem mesmo isso pode ser usado como desculpa. Podemos com isso ter a ideia de como o casamento é algo sagrado para o Senhor e que não devemos nos divorciar em nenhuma possibilidade. Lembremos que a questão levantada aqui é o adultério. Jesus começou mostrando que o adultério é algo que começava no coração do homem. Depois ele mostra que eles também quebraram esse mandamento com a interpretação errada da lei mosaica. Ele mostrou que se alguém se separasse de sua mulher por qualquer outro motivo que não seja infidelidade conjugal, relações sexuais ilícitas, não só se tornaria um adúltero ao contrair novo matrimônio, como também tornaria sua mulher adúltera. O que Jesus estava dizendo na interpretação dos fariseus? Olha, vocês me acusam de não cumprir a lei, porém vocês não cumprem a lei. Vocês são adúlteros, vocês adulteram e a lei diz: não adulterarás. Como que nós adulteramos? Quando vocês olham para as mulheres, quando têm sentimentos, quando vocês olham e a desejam no seu coração. Qual a outra maneira que eu também adultero, que vocês estão adulterando? Vocês estão separando da mulher de vocês sem um juízo justo, sem amparo na lei, sem amparo na palavra de Deus. Estão casando com outras mulheres que vocês estão cometendo adultério. É dessa maneira que Jesus Cristo mostra para eles que a lei não está sendo cumprida. E é dessa maneira que Jesus Cristo ensina para nós que o não, assim como não matarás, o não adulterarás, vem direto do coração do homem. Não é o ato consumado, mas é o desejo. Peço aos irmãos desculpa com a hora, o assunto é extenso, é complicado, mas que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar a igreja. Nós vamos estar orando. Pai bendito, Deus eterno, graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco, tem nos abençoado, tem cuidado de nós. E tem nos ensinado, Pai, de que maneira de fato o cristão, aquele que foi chamado por Ti, Deus, aquele que foi feito em Ti, uma nova criatura, deve viver, Pai. É dessa maneira, Pai, abandonando o pecado, lutando contra o pecado, deixando o pecado, Pai, de uma forma que podemos agradar ao Senhor, Deus, de uma forma que podemos viver inteiramente do Seu agrado, Pai. Deus, obrigado por tudo. Nós choramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.